Para iniciar os trabalhos dessa noite, a nossa irmã Lívia vai fazer uma leitura de harmonização. Boa noite. Boa noite. É o livro Pão Nosso do Emmanuel pelo Chico. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, em Filipenses 2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres, na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo do melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiverem nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. E agora vamos à nossa prece inicial. Vamos todos nos aconchegar nos lugares, serenar nossas mentes, nos deixar envolver por essas energias tão renovadoras, elevar nossas vibrações à espiritualidade superior, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, sermos gratos por podermos estar aqui hoje e termos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho de amor. Agradecer também aos benfeitores espirituais da casa, que sempre com tanto amor, carinho e dedicação preparam esse ambiente para nos receber, nos possibilitando essa sensação de bem-estar, paz e harmonia. E agradecer ainda, Senhor, por ter nos dado a doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que nos direciona nesse planeta, nos mostra o porquê de estarmos reencarnados, nos mostra a importância do autoconhecimento, do trabalho no bem, da nossa luta contra as nossas imperfeições, que fará com que o nosso espírito ganhe luz e se transforme num ser melhor, consequentemente transformando esse mundo num mundo melhor, um mundo de regeneração. Agradecidos por todas as oportunidades que nos dás todos os dias, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Hoje temos a felicidade de receber o nosso irmão Ricardo Fagundes. Ele é trabalhador do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade da Vila Isabel, trabalhador, palestrante, divulgador da doutrina. Seja bem-vindo. Obrigado. Queridas irmãs, irmãos, que a paz e o amor do Cristo seja uma constante em nossas vidas.
Nosso é o desejo de que a noite de hoje, de alguma forma, possa representar a cada um de nós o alimento que necessitamos para o nosso corpo físico, porque como fomos conduzidos na prece, essas energias, né, que populam o ambiente no qual estamos, elas têm o poder, né, de reequilibrar, de reorganizar cada uma das moléculas, das células do nosso organismo físico, de forma que tenhamos uma saúde do corpo, né, melhor. Da mesma forma, alimentar o nosso espírito através do conhecimento que, como nos diz Jesus, liberta a cada um de nós. Alimentar a esperança num mundo melhor, num porvir melhor, né? À luz dessa doutrina consoladora que permite a cada um de nós, considerando as nossas possibilidades, os nossos recursos, melhor compreender, como também nos foi, né, dito na prece, entender o verdadeiro sentido e a razão de aqui estarmos. O nosso propósito, a nossa finalidade, e a partir desta compreensão, irmos pouco a pouco nesses nossos desafios diários, das mais diversas vicissitudes que a vida encarnada nos convida a experienciar, para que pouco a pouco alcançamos a condição de espíritos puros, né, libertos das aflições que é estarmos encarnados. Então, esse é o nosso desejo, que a noite seja proveitosa, seja profícua a todos nós. E queremos aqui também, fazendo um parênteses na prece, a prece hoje, né, me levou longe, nossa gratidão, mas a prece ela falava, né, de um agradecimento à equipe espiritual que coordena, que dirige as atividades desta casa e que muito antes de aqui nós chegarmos, né, já prepara o ambiente, né, de acordo com a necessidade individual de cada um de nós. Então a nossa gratidão a eles, mas também queremos expressar a gratidão aos trabalhadores do Planteia. Porque aqui, quando nós chegamos, a casa já está organizada, limpinha, os banheiros limpos, tudo certinho, para nos receber com tanto carinho, para que cada um de nós aqui tenha condições, né, independente da posição, se é aqui ou sentados, mas de aurir essas energias. Então, a nossa gratidão também a todos os trabalhadores aqui do Sena, que nos recebem a todos com muito carinho. O tema que trazemos às reflexões de hoje intitula-se Podemos ser felizes na Terra? Será que dá para ser feliz aqui? Quando nós lembramos de uma passagem do Evangelho de Jesus, ele vai nos dizer assim, de que a felicidade não é deste mundo. E se ficarmos, né, presos numa interpretação literal desta fala, isso poderia gerar, né, um certo desestímulo, uma desesperança, em especial quando nós vivenciamos aqueles momentos de maior dificuldade, né, de maiores dores. Algumas vezes, quando até nos permitimos, né, pelo nosso livre-arbítrio, até nos revoltar, ou, como nos disse a leitura inicial, a murmurar, a fazer as famosas queixas. Dentro deste contexto, podemos ser felizes na Terra? O que será que Jesus quis dizer com a felicidade não é deste mundo? Se parássemos para refletir, pensar e talvez fazendo uma associação a partir do momento em que o homem, que o indivíduo adquire consciência de si, é natural, claro, né, desconsiderando qualquer anomalia do ponto de vista psíquico, emocional,
de que todos nós, sem exceção, busquemos incessantemente a felicidade. Queremos ser felizes. E até, né, pode parecer um contrassenso, né, com a própria doutrina dos espíritos, que sabemos da multiplicidade de existências, que esta é só mais uma no meio de tantas, mas queremos ser felizes hoje, aqui e agora. Não quero ter problemas, não quero ter dificuldade, não importa o que seja, mas eu quero ser feliz aqui e agora. E se pensássemos, e aqui fazemos um convite silencioso, para cada um de nós, por alguns instantes, 20, 30 segundos, pensássemos o que eu gostaria, o que eu precisaria mais para ser feliz. O que será que viria na nossa mente? Então façamos esse pequeno exercício, 20 a 30 segundos. Não se preocupem, nós não vamos perguntar o que cada um pensou. Então vamos lá. Eu também vou fazer o meu. Vou até interromper, porque senão a nossa lista vai ficar muito grande, né? E aí vai faltar espaço. Eu não sei se vocês já ouviram, mas, né, à luz do conhecimento espírita, de que quando nós pensamos, nós plasmamos. E algumas casas espíritas, como é o caso do Sena, tem aqui alguns equipamentos a mais que permite que eu daqui consiga ver tudo o que vocês pensaram. Não vou revelar. Está tudo plasmado aí, o que passou na mente de cada um de vocês. Brincadeiras à parte, né? Nós não vemos, mas os espíritos sim. Essa multidão de testemunhas, como nos diz Paulo, nos acompanha, né, diuturnamente e sabe mais ou menos aquilo que nós pensamos ou deixamos de pensar. E, né, algumas imagens aí passaram, né? De repente, talvez para alguns de nós, a casa própria. Eu não tenho a casa, moro de aluguel, então para eu ser feliz é a casa própria. Ou talvez aquela casa na praia, ou talvez aquela viagem. Ou talvez eu conquistar um emprego, porque estou desempregado. Venho lutando contra isso há muito tempo, eu preciso me recolocar no mercado. Ou talvez encontrar, né, um marido, uma esposa, um namorado, e por aí se vai. Algumas vezes nós podemos almejar, do ponto de vista mais das nossas relações, saindo da questão um pouco material, né? Mas talvez a melhora, né, de uma enfermidade que um ente querido nosso experiencia. Talvez nós possamos ter pensado que, puxa, para eu ser feliz, se talvez mamãe, papai, no meu caso, por exemplo, a questão menos de 30 dias atrás, praticamente um filho, né, uma pessoa que trabalha comigo há mais de 30 anos, né, nos seus 46 anos, acabou retornando ao plano espiritual. Então, o desejo de poder reencontrá-lo, né, mais uma vez, de dar um abraço. Né? A gente sabe que espiritualmente, né, a relação não se desfaz, mas mesmo assim, mesmo com o conhecimento pelo nosso estado de imperfeição, estamos imperfeitos, natural ainda que mesmo nessas, né, com essa questão da morte que não existe, apenas uma passagem, ainda, e aqui compartilhando um sentimento muito pessoal, particular, senti e muito. Durante 2 semanas foram intensas, de uma relação diária. Tinha um contato maior, inclusive, com os meus próprios filhos, que trabalhavam comigo. Uma pessoa que tomava café, que almoçava. Então, conviver com essa separação durante 2 semanas foi muito difícil. Nesse momento, enquanto propunha a vocês,
Eu imaginava poder fisicamente, né? Que a gente quer pegar, né? Não só no espiritual, encontrar. Então, esse processo da felicidade, ou aquilo que nós desejamos, almejamos para sermos felizes, ele passa ou está associado a contextos da nossa vida, ou do nosso momento atual. Se nos permitíssemos voltar 5 anos atrás e pensar há 5 anos atrás o que nós desejaríamos para sermos felizes, será que seria a mesma coisa que a gente estaria imaginando hoje? Se fosse 10 anos, se fosse 15. Então o processo da felicidade, ele está muito mais associado aos contextos de vida em que nós estamos inseridos, aos nossos anseios, desejos vinculados com aquilo que nós chamamos de vida de cotidiano, do que propriamente algo que está muito claro para nós. E talvez por isso a mensagem de Jesus seja: a felicidade não é deste mundo. Poderíamos encontrar outros contextos, outras respostas para fazer uma interpretação de que a felicidade não é desse mundo, porque ainda, neste exemplo que acabei de compartilhar com vocês, a separação física, ela ainda não é compreendida como poderia ou como deveria por nós, e quando ela acontece, porque é uma lei natural, nós vamos ficar infelizes. Por isso que ela não é ainda deste mundo, porque nós não estamos em condições de entender e compreender na plenitude o verdadeiro sentido de existir, de viver. E dentro deste contexto do podemos ser felizes na Terra, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, a uma pergunta que está lá na parte 4ª, no capítulo 1, penas e gozos futuro, terrenos, né? Penas e gozos terrenos. Na pergunta 922, e vejam a profundidade, a inteligência da pergunta de Kardec, que ela por si só já daria tema para nós conversarmos durante o nosso tempo de hoje. Pergunta 922, então, Kardec questiona os imortais. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Nós podemos estar, né, em contextos completamente diferentes, né, e sermos felizes ou infelizes. E ele vai complementar: o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, continua o codificador, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Vejam, quando ele diz assim, né, o que é suficiente para a felicidade de um é a desgraça do outro. Vamos tentar buscar alguns exemplos para materializar aquilo que o codificador aqui pode, né? Olha só a nossa presunção de querer fazer uma interpretação naquilo que Kardec está nos oferecendo, mas isso também faz parte do nosso processo de aprendizado, de amadurecimento. Então vamos tentar trazer alguns exemplos aqui. Talvez alguns de nós, aqui dentro da nossa atividade profissional, estejamos vinculados a alguma empresa que tenha refeitório e que serve a alimentação diária, né, para todos os seus funcionários. Ou já tivemos a oportunidade de ter uma experiência dessa no passado. E aí, né, como nós nos acostumamos muito fácil com algumas coisas e passamos as murmurações muito facilmente, em determinado momento eu já não aguento mais comer essa comida, é o mesmo tempero, porque não tem, né, lá no tempo do meu pai, da minha mãe, não tem mistura, a mistura é pouca, não tem variedade, porque aqui eu como, aí me sinto mal. E aí nós, né, tendo a oportunidade do alimento, da refeição, nós
nos tornamos infelizes, porque só de pensar em almoçar no refeitório, vai chegando perto do almoço, ai meu Deus. Por outra perspectiva, na fala dele, né, o que é a felicidade de um é a desgraça do outro, nesse caso é a desgraça. Se nós pensarmos naquela pessoa que faz uma refeição a cada 2 dias, quando olha lá e tem a oportunidade de ter só um alimento à mesa, ou às vezes nem isso, a oportunidade dele ter contato ali com um refeitório e com uma certa, né, um alimento farto, opções, é alegria, é felicidade. Meu Deus, como é bom eu ter a possibilidade de ter um contato com um prato de comida. Algumas vezes falávamos do emprego, né, que nós podemos estar aqui para ser feliz. Puxa, eu preciso arranjar um emprego ou trocar de emprego, o que é perfeitamente normal, natural, nós almejarmos, nós buscarmos melhorar, não há problema algum. Mas algumas vezes nós nos vinculamos ao emprego, ficamos lá 2, 3 meses, quando nós conseguimos, graças a Deus, estou empregado, agora eu vou poder seguir a minha vida. 6 meses depois, eu já não suporto mais ir para lá por causa do infeliz do meu chefe ou do companheiro de trabalho, porque não me valorizam. O que faz? A felicidade de um se caracteriza na desgraça do outro. É sobre isso, na nossa interpretação, é que Kardec nos convida a refletir na pergunta. E aí, voltando ao tema, né, não existe acaso, a mensagem, acredito que tenha sido aberta ao acaso aqui, falando das murmurações, né, desse nosso processo de queixa contínua, de não estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos. Inclusive tem uma pergunta mais para frente, no livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, onde Kardec, está antecipando um pouquinho da nossa conversa, ele vai dizer de que o homem é infeliz porque busca incessantemente o supérfluo. Porque na grande maioria das vezes o necessário ele já tem. Os efeitos comparativos, que algumas vezes são extremamente importantes, os próprios espíritos falam sobre isso, de nós olharmos para baixo ou olhar para trás, né, para que nós possamos ter um parâmetro. Puxa, está difícil para mim, está complicado, mas talvez poderia ser pior. Existem outros seres no caminho que enfrentam dificuldades diferentes e que às vezes são mais felizes do que nós. Na pergunta 923, na seguinte, na resposta, né, ele até, Kardec, os espíritos dizem assim, ó, sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras, né, nessa tradução, que é a do Herculano Pires, de 50 mil libras, e visse reduzido a 10, considerar-se-ia muito infeliz. Quer dizer, se a gente ganha 1.000, né, no mês seguinte perdemos, nós vamos ganhar 200, uau, como é que eu vou ser feliz? Porque a gente associa muitas vezes, né, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós temos, ou mais, aquilo que nós almejamos, à nossa felicidade. E esquece de analisar o que é necessário, aquilo que é possível dentro do processo de aprimoramento e desenvolvimento dentro da nossa jornada terrena. Então vamos lá, repetindo a pergunta 922, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, para todos nós? E os espíritos vão nos responder. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura, aqui nessa tradução, em outras traduções, a consciência tranquila ou a paz de espírito e a fé no futuro. 3 coisinhas bem simples, né? Posse do necessário na nossa vida material. E aqui, fazendo um parênteses, né? A doutrina espírita, ela não é contrária ou apresenta qualquer obstáculo para que nós tenhamos ou busquemos construir aquilo que se chama riqueza, ou ter os nossos bens, ou melhorar de vida. Pelo contrário,
até importante que nós façamos isso. O grande ponto é quem é que comanda o quê? Porque quando eu coloco na frente de que eu preciso comprar um carro novo, e aí para comprar aquele carro novo eu vou passar por cima de aspectos e questões que são importantes, nós podemos ter um problema. E aí eu começo a ser infeliz. E nós somos insaciáveis, me perdoem a generalização, mas o homem tem essa tendência de ser insaciável. Nós sempre queremos mais, nós nunca estamos satisfeitos. Puxa, e de novo, né? Dentro de um controle, nós temos uma ambição controlada que nos motiva, que nos leva, que nos impulsiona, ótimo. Mas eu preciso ter controle. Agora, quando de repente, né, eu sonho com aquele carro novo, e daí o vizinho do lado chega com o carro novo, né? Era eu que tinha que comprar, eu vou comprar um carro desse igual a ele. Ou as próprias redes sociais hoje, a imprensa, as redes de televisão. Quem que banca uma rede de televisão? Os patrocinadores. De graça? Não, eles têm um intuito, eles têm uma finalidade, um objetivo que é vender. E é cada vez mais nos estimular, criar em nós necessidades, na fala dos espíritos, artificiais. E aí algumas vezes, em função deste movimento de eu querer buscar, de eu querer melhorar de uma maneira desregrada, nós começamos a fazer, ou podemos começar a fazer, algumas loucuras. Aí um emprego já não dá mais, eu preciso de 2. Aí 8 horas por dia não dá mais, eu preciso de 10, de 12, porque eu preciso ganhar um pouquinho mais, porque eu quero, né, comprar isso, eu quero comprar aquilo. Aí de repente eu comprei um celular lindo, maravilhoso, chego no escritório, no trabalho no dia seguinte, meu colega está com um mais moderno, né, porque já saiu outro. E daí eu vou mostrar para ele e falo, não, isso não é nada, aqui, ó, o meu faz isso, isso e isso. E nós ficamos ali, porque necessidades artificiais. Muitas vezes essas necessidades artificiais, né, nos levam e provocam a infelicidade não só por essa sensação de carência, de sermos privados de ter aquilo que nós gostaríamos, mas algumas vezes, né, o movimento em que nós podemos fazer para poder conquistar aquilo que queremos nos afasta daqueles seres que são extremamente importantes para nós e que constituem a nossa família. Porque daí mamãe e papai precisam trabalhar, e aí de repente, né, as crianças já não recebem mais a atenção, porque o meu foco naquele momento, a gente diz que são eles, né? Nós fazemos isso por eles, mas nós vamos deixando eles de lado, entregando eles talvez a outros pais, ao pai internet, aos pais da internet, aos pais televisão, que podem embutir justamente esse contexto do consumismo, de uma necessidade artificial, de criar fatores, né, de que produzem a infelicidade. E aí, né, dentro desse processo, né, do ter, do conquistar, algumas vezes também nós acabamos misturando, nós pais, por amarmos demais os nossos filhos, nós não ensinamos a lidar com as perdas, a lidar com os nãos. Lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, algumas vezes eu digo que isso faz uns 5 anos, tá? Mas hoje eu vou falar a verdade, né? Fazem 52 anos, quando eu tinha 52 não, tô ficando velho demais, 50, tenho 57. Estudava no Instituto Neopitagórico, lá na Vila Isabel, que é uma escola municipal, e fui para a escola, primeiro ano. E aí, naquela época, a gente ia para a escola, os mais antigos aqui vão lembrar, né? De conga. Eu detestava aquela conga. Ou coisinha feia. E aí, naquele tempo, a gente tinha inverno ainda, né? Porque daí no inverno, se pisava na grama cheia de geada, congelava tudo. Horrível aquela conga. Ou de havaiana, quando era verão. Quando estava calor, a gente ia de havaiana. E um belo de um dia eu chego na escola e vem um amiguinho com um chinesinho.
Outro tênis da moda, que na época tinha o Bamba, mas o Bamba era mais caro. Não dava, né? Não era o Conguinha. Eu vi o chinesinho, me apaixonei pelo chinesinho. Cheguei em casa, falei, mãe, será que eu posso ganhar um chinesinho? Daí ela me disse assim, falou, olha, então tá bom, vamos ver se vai ser possível. Então, no Natal. Porque naquela época nós ganhávamos presentes no Natal e olha lá. E olha lá, tinha que, né, quando vinha, graças a Deus. Hoje as oportunidades se modificam. E eu não ganhei o chinesinho. Eu não ganhei o tênis. E o tempo passou. Cresci, casei, né, veio meu primeiro filho e a cena se repetiu. Eu em casa, mas veja como o contexto é outro, né? Eu em casa, chega o meu filho de van da escola, que deixa ele na porta da escola. Ele sobe, eu estava tomando um café na cozinha, e ele, papai, o amiguinho dele, né, que inclusive morava no mesmo prédio, ele ganhou um tênis, assim, assim, assado, eu queria também. Imediatamente a cena veio na minha mente. E por amar demais o meu filho, por não querer que o meu filho passasse pela experiência que eu passei, que naquele momento seria uma experiência ruim, eu falei, papai vai terminar o café e nós vamos comprar o teu tênis. E eu saí no mesmo momento e fui comprar o tênis que ele queria. Eu perdi naquele momento uma oportunidade de ensinar o meu filho a lidar com as perdas, a lidar com o não, a entender e a compreender que as coisas não são do jeito que a gente quer ou que a gente gostaria. A minha intenção era a melhor possível, assim como muitas vezes nós agimos super bem intencionados. Mas o comportamento, o aprendizado, a experiência que eu tive 50 anos atrás foi suficiente para criar uma musculatura, para me ensinar ou para me dar circunstâncias de que as coisas não são tão fáceis assim. E de que sim, a vida vai nos convidar a lidar com as perdas, a lidar com os nãos. E aí, de repente, claro, meu filho cresceu, né? E você já pode imaginar algumas dificuldades, né? Porque daí, não, essa marca eu não quero. Eu tinha que usar Conguinha. Porque essa aqui é muito feia. Claro, né? São circunstâncias diferentes, são contextos diferentes. O mundo em que nós vivíamos há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, completamente diferente da realidade que nós temos hoje. Algumas vezes, né, algumas pessoas com quem eu converso, eu tenho saudade lá de trás. Eu falo, olha, eu tenho saudade de algumas coisas, mas é bem pouquinhas. Porque era tudo mais difícil. Tudo era mais difícil. Hoje, tudo ficou mais fácil. Nós é que precisamos, talvez, aprender a lidar um pouco melhor com essas facilidades. Porque as crianças de hoje são natural, né? Lei do progresso, as crianças nascem super mais inteligentes. Nós, né, falávamos aqui da netinha, né? Minha netinha é a mais inteligente do mundo. Não, claro, eu convivo com ela, mas as crianças estão vindo num nível de inteligência cada vez maior, graças a Deus. Mostra o processo evolutivo. Nós temos dificuldade porque choca, né? Puxa, mas se eu pensasse algo, já vinha aquele olhar ou aquela frase assim, nós vamos conversar quando chegar em casa. Hoje, você pode falar que vai conversar aqui. Acabou. Graças a Deus. É um processo evolutivo que nos convida a manter uma relação diferente. Então, a posse do necessário que os Espíritos nos trazem aqui é esse olhar. Não é limitando o ter. Se eu puder ter 2 carros, ok. Desde que não seja eu ter 2 carros para ostentar, para me exibir, ok, não tem o menor problema. Se eu quiser ter 3, 4 casas, ok, não tem problema. Mas é o peso que eu dou, quem manda no quê? E o movimento que eu faço para adquirir, né, esses bens. Isso é que importa. E é por isso que a posse do necessário, ela é condição para a felicidade.
é condição para a felicidade. Poderíamos falar um pouco da posse em outros aspectos, né? Mas vamos seguir para frente, né? Porque a gente tem o meu filho, né? A minha filha, o meu amigo, né? meu irmão, né? Que não nos deixou, né? Que está com a gente. Mas vamos lá. Aí, do ponto de vista material, então, é posse do necessário. Do ponto de vista da vida moral, é consciência pura ou consciência tranquila. E para falar de consciência pura e tranquila, né, paz de espírito, nós teríamos também inúmeras vertentes. Né? Por exemplo, a vertente da ética. E um ditado muito comum que talvez muitos de nós utilizem frequentemente: não tem nada melhor do que você poder encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Paz de espírito, paz de consciência, consciência pura. Porém, né, como à medida em que nós vamos nos aprofundando em alguns aspectos e nós vamos nos permitindo sair do contexto da vida material e passar a ter uma perspectiva da vida espiritual, nós podemos ir pouco a pouco, ir reformulando alguma forma de pensar. Por exemplo, sobre o aspecto da ética, vivemos uma crise ética, em especial no nosso país. Basta nós, né, ligarmos ali alguns desses instrumentos que nós temos, televisão, internet, sei lá o quê, e nós vamos receber uma enxurrada de notícias. E algumas vezes nós assistimos uma dessas notícias lá de um irmão nosso que está lá à frente de uma atividade no campo da política e que de repente ele está envolvido num escândalo, num desvio. Né? E nós associamos e dizemos, puxa, mas realmente precisamos de ética. Mas será que nós somos éticos? Até que ponto, fazendo um exame de consciência, nós poderíamos encontrar em nós alguns comportamentos que passam desapercebidos por nós? Tem um autor não, um filósofo, não espírita, e ele vai nos dizer de que, olha a definição de ética, eu achei perfeita. Né? A definição de ética dele: ética é quando você vai ao banheiro e você usa o último papel higiênico, o último fiozinho, e aí você, né, usou, levanta, vai lá no armário, pega um outro rolo e deixa para o próximo que vai vir usar o banheiro. Isso é ética. De uma maneira muito simples, né? Mas ele acaba trazendo um contexto, de uma profundidade do aspecto da ética que sai desse contexto da corrupção, dos desvios, e vem num contexto de uma relação entre nós, família, amigos, sociedade. Nós poderíamos ampliar um pouquinho os exemplos com relação ao aspecto da ética e de repente estamos lá fazendo uma reforma na nossa casa e aí precisamos comprar alguns materiais e vamos na loja de material de construção com a nossa listinha, entregamos, né, o balconista faz o orçamento, olha, vai custar aqui R$2.000. Tem desconto? Se for sem nota, eu faço por 1.900. E daí? E daí? Estamos chegando agora aí na época de entregar o imposto de renda, né? E aí nós sabemos que lançar uma despesa aqui ou lá pode diminuir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição. Ou às vezes nós vamos ao médico e aí é 3 horas da tarde, 3h30, faz a consulta, fala, olha, mas eu queria voltar a trabalhar hoje, me dá um atestado. Quantos exemplos da nossa vida de cotidiano, pequenos detalhes, lembramos Jesus, né? Se não és fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. Então são pequenos detalhes, né, de que o Espiritismo tem esse poder não de nos recriminar. O objetivo não é de nós olharmos e ficar, puxa, mas eu sou isso. Não.
O objetivo é de nos levar à reflexão, avaliar o nosso comportamento, como nos foi dito aqui inicialmente também na prece, do autoconhecimento, de eu me perceber diante de alguns contextos e eu passar a inserir em doses homeopáticas esse processo de mudança em nós. A Joana de Ângeles nos diz de que toda e qualquer mudança que é abrupta é mais prejudicial do que benéfica. Ninguém muda da noite para o dia. Então, se hoje eu estou agindo assim, ok, eu vou tomando consciência da minha forma de ser, de agir, e pouco a pouco, paulatinamente, eu vou empreendendo essa mudança. Mas o importante é, dentro dessa busca da paz de espírito, nós refletirmos na sua essência, neste convite que o Espiritismo nos faz da imortalidade da alma, da multiplicidade de existências, para que possamos melhor avaliar a nossa conduta como um todo. E aí, lembrar de Jesus, Cuidado, a mesma régua que usardes para medir, será usada para medir-vos. Não julgueis para não seres julgados. Esse mesmo filósofo, quando ele fala sobre o aspecto da ética, ele nos convida a uma pequena reflexão dizendo assim, de que não existe um governo corrupto com uma sociedade honesta. Da mesma forma que não existe uma sociedade corrupta e um governo honesto. Um é consequência do outro. E aí ele completa com uma outra fase que é bastante forte e dura. O que talvez nos diferencia, por exemplo, da classe política, ou que não dá para generalizar, existem sim pessoas super bem intencionadas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o julgamento. Mas o que nos diferencia talvez da classe política é a falta de oportunidade. Só. Porque talvez se a oportunidade chegasse assim e falou, olha, amanhã vai ter votação. E o tema, eu já ia votar sim. Aí vem alguém, olha, se você votar sim, vai cair 5 milhões na tua conta. Para a gente pensar, para a gente refletir, e avaliar, não é à toa, que a prova da riqueza, toda a abundância de recursos financeiros, ela é uma das maiores tentações que nós podemos ter. Então, por isso que os Espíritos nos dizem aqui a importância da consciência pura, ou da consciência tranquila. E finalizando, eles vão nos falar da fé do futuro, que não há como ser feliz sem fé no futuro. À luz do ensino espírita, a fé no futuro ganha um outro contexto. Nós somos convidados, no Espiritismo, a refletir sobre uma fé raciocinada. Significa dizer que não é porque eu estou lendo aqui no Livro dos Espíritos, porque vem alguém aqui falar, porque o Divaldo falou, porque o Chico falou, que eu tenho que aceitar aquilo como verdadeiro, em absoluto. Nós temos que submeter tudo que nos chega à nossa lógica e à nossa razão. E se fizer sentido para mim, ok. Se não fizer sentido, deixa de lado. Porque senão não é fé raciocinada, é uma fé imposta, é uma fé condicionada por outrem. A partir do momento em que nós adquirimos essa fé raciocinada, ou nós nos desenvolvemos para adquiri-la, nós vamos criando essa envergadura para os enfrentamentos da vida de cotidiano. Nós vamos ter melhores condições de compreender aquilo que nos acontece. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que fé raciocinada só é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Olha só a profundidade. E será que diante das vicissitudes, será que diante dos contextos de vida que todos nós somos convidados a experienciar, nós mantemos a nossa fé? A nossa certeza de que, como nos diz Chico, tudo passa?
Me permitam compartilhar uma experiência que tivemos 8 anos, 9 anos atrás, mais ou menos. Fomos convidados a participar de um culto numa empresa lá em Pinhais, um culto adventista. E aí o pastor que estava conduzindo esse culto, em determinado momento, ele pede licença e, numa atitude muito corajosa, ele conta uma experiência que ele vivenciou. Muito comum nas igrejas evangélicas, em especial na igreja adventista, batista também tem, eles fazem programas que eles chamam de programas missionários. Então reúne alguns pastores, alguns integrantes da igreja, e eles vão a lugares aonde a palavra de Deus não chega, né? Dentro do contexto deles, a palavra de Deus não chega. Então eles vão a essas regiões com o intuito de levar Deus. Então se apresentam, como algumas vezes nós também o fazemos, aqui não no sentido da crítica, por favor, nós também nos apresentamos como aqueles que estamos divulgando o Evangelho de Jesus. Então eles vão lá como representantes de Deus para levar a palavra de Deus, para levar a esperança, né, para levar um consolo, um conforto para essas pessoas que não teriam a possibilidade de compreender ou entender Deus como nós percebemos. E ele vai numa expedição dessa, para um país, não me recordo o nome, mas na África, e nos conta o pastor Alex, de que ao chegar, né, no destino, ele imaginava que ele já tinha conhecido miséria, mas o choque de realidade foi intenso, porque as pessoas comercializavam nas feiras, né, nas calçadas de rua, se é que dá para chamar de calçada, qualquer tipo de coisa que possa ser traduzida como alimento, inclusive rato seco. Um estado de penúria muito grande, né? E ele contando cada um dos detalhes, aquilo ia envolvendo e comovendo a todos nós, né? Porque ato contínuo, quando nós estabelecemos uma relação com isso, nós podemos lembrar de algo, né? Puxa, mas às vezes eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, né? E ele se predispõe a abandonar o seu conforto para ir levar lá a palavra de Deus, até que um belo de um dia, uma das pessoas que foram as responsáveis por levar essa comitiva a esse país, chega no pastor Alex e diz: pastor, tem um jovem que ele gostaria muito de que o pastor fosse até ele, porque ele não está em condições de vir até aqui, mas ele não gostaria de perder essa oportunidade de estabelecer essa relação com Deus. O pastor poderia ir ao encontro? Claro. Mas como não? Eu estou aqui para isso. Nós vamos lá sim. E no dia aprazado, uma distância de 70 quilômetros da onde estavam, que teve uma duração de 3 horas e meia para chegar lá, porque não era estrada. Completamente desvirtuado aquilo que eles apresentavam como estrada daquilo que nós conhecemos. E ao chegar ao destino, ele para uma casa, o pastor desce, né? Esse rapaz desce, que inclusive era o tradutor, né? E eles vão ao encontro da casa. Quando a porta se abre, vem uma senhora e, né, se apresenta, o tradutor apresenta o pastor e ele pergunta: onde está Johnny? E a senhora, que é a mãe de Johnny, faz o sinal que ele está na parte de trás da casa. O pastor então começa a caminhar, porém quando ele sai da lateral e avista Johnny, ele paralisa. Johnny está numa árvore, segurando por umas cordas, preso em umas cordas, embaixo uma fogueira. Uma espécie de uma fogueira que emitia uma fumaça, porque aquela fumaça era a única coisa, ele foi saber mais depois, que aliviava as dores de Johnny. Johnny tinha uma doença, até ele fala o nome, mas eu não lembro, em que a pele se transforma completamente em feridas.
Então o pus se mistura com o sangue e ele está lá segurando nas cordas, né, para que aquela fumaça pudesse aliviar a dor de Johnny. E o pastor para. Meu Deus, olha a coragem dele. Meu Deus, e se for contagiosa? E se eu me aproximar e de repente a doença dele eu pegar? Eu tenho 3 filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos. E ele fica aquela luta, e ele estava indo lá em nome de Deus, para levar a palavra de Deus, que liberta, que conforta e que consola. E aí ele nos diz que, tomada por uma força que ele não sabe explicar, e talvez nós saibamos, ele é meio que impulsionado ao encontro de Johnny. E quando chega próximo dele, Johnny estende a mão para cumprimentá-lo. E o cumprimento nesse país não é o de mão, é aquele que pega no braço. O pastor relata que ele sentia o pus misturado com o sangue escorrer pelos seus braços. E ele não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a contaminação. Estou a 3 horas, 4 horas da cidade onde teria um recurso de um hospital. E Johnny olha para o pastor e diz: pastor, muito obrigado por trazer Deus até mim. Estou muito feliz que o pastor esteja aqui. As lágrimas tomam conta do pastor Alex, que não consegue verbalizar uma palavra. Johnny fala pela segunda vez: pastor, muito obrigado por você ter vindo aqui. A cena continua, o pastor não consegue falar e pela terceira e última vez, John diz: pastor, muito obrigado por você ter vindo aqui. O pastor, em lágrimas, solta do braço e retorna ao carro. E ele, neste caminho até o carro e do carro até a cidade, refletindo sobre tudo o que aconteceu, ele, como na fala dele, a minha relação com Deus se modificou completamente a partir daquele dia. Eu, que estava ali como representante dele, que fora lá para consolar, para levar uma esperança, saí de lá consolado, confortado e fortalecido na minha fé. Segundo o pastor Alex, a partir daquele dia, a sua vida se transforma por completo, porque passa a desenvolver uma crença ou uma certeza em Deus que até então ele imaginava que tinha. Essa crença, essa certeza, esta fé, ela pode ser muito bem trazida para o nosso contexto enquanto espíritas, do ponto de vista da raciocínio, de compreendermos cada um dos contextos e, aliados a esses contextos, as explicações, as respostas que o Espiritismo nos dá e que podem nos ajudar no fortalecimento da nossa fé. Porque sabemos, somos espíritos imortais, sabemos de que as vicissitudes de hoje, as dificuldades de hoje, as problemáticas que nós enfrentamos hoje, elas não surgem no nosso caminho para nos prejudicar, para nos tirar do trilho, não. São meras oportunidades que a misericórdia divina coloca no nosso caminho para que pelo nosso próprio esforço, para que pelo nosso próprio raciocínio, a decisão de seguir esse ou aquele caminho, nós possamos criar um contexto diferente para amanhã, edificar um futuro diferente, um futuro melhor amanhã. E assim os problemas, as dores, as separações, ou aquilo que nós almejamos para a felicidade, pode ganhar um outro contexto, pode ganhar uma outra perspectiva, nos oferecendo condições de vivermos um pouco melhor e talvez alcançarmos esta felicidade que Kardec questiona os imortais. Não a felicidade absoluta, porque essa não é desse reino, não é deste mundo, mas a felicidade relativa,
que é traduzida pela paz de espírito, que é traduzida por um comportamento diante de tudo aquilo que nos envolve, com uma forma diferente de agir, e como a prece inicial também nos convidou a refletir, para que nós nos transformemos e a nossa transformação ela seja o agente transformador da sociedade, ela seja o agente transformador daquele contexto que nós estamos inseridos nas nossas relações familiares, não mais por aquilo que nós falamos, mas sim por aquilo que nós fazemos. Não mais porque eu sei você está certo ou você está errado, mas sim pela compreensão de que talvez se o outro não está agindo ou se comportando da maneira que eu acho que ele deveria se comportar, é porque ele não está em condições de o fazer. Ele ainda não pensa como eu penso, ele ainda não percebe como eu percebo, mas chegará um dia que perceberá. Se nós nos permitirmos olhar para trás, talvez nós vamos perceber em nós mesmos comportamentos hoje que há 5 anos atrás nós não tínhamos. Talvez nós vamos perceber algumas reações, algumas atitudes que hoje, a gente olha, vê alguém falando, a gente diz assim, meu Deus, como é que pode agir assim? Não sabe o que está fazendo. Nós espíritas ainda temos aquele ditadinho, né? Ah, não despertou. Olha a arrogância, né? Não despertou. Ah, eu despertei. Mas será que eu despertei mesmo? Porque quando eu digo que o outro não despertou, eu me coloco numa condição de superioridade. Eu já estou acima. Né? E aí, se eu despertei, talvez eu possa, ao invés de olhar para ele no sentido da crítica, olhar para ele no sentido da piedade ou da compaixão. Falar, olha, eu já estagiei no caminho que você estagia e eu vou orar por você. Eu vou emanar bons fluidos a você para que amanhã você também possa modificar essa forma de pensar e de agir. E aí eu passo a ter paz de espírito e nós vamos conquistando esta felicidade que tanto almejamos. Não nos esqueçamos do nosso divino e celeste amigo Jesus, irmão maior, que ladeia conosco diuturnamente e que não desiste de nós em qualquer momento. Para ele não importa o que fizemos ontem, 1 hora atrás. Para ele importa é o nosso desejo de implementar mudanças hoje. E ele sabe que por mais que queiramos, que verbalizemos, olha, amanhã eu vou fazer isso, e a gente não conseguir, se esse impulso, se essa vontade ela estiver presente, ele vai estar ali falando, olha, você é um vencedor. Você não alcançou ainda o que você gostaria, mas você já deu o primeiro passo. Que muito mais importante que o objetivo é a caminhada. Então, que ele possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos com o intuito de fortalecermos nesse propósito de entendermos e compreendermos a felicidade e que dentro dos nossos recursos, das nossas possibilidades, a felicidade seja algo que nos mova diuturnamente, porque um dia todos, sem exceção, seremos felizes. Muito obrigado à Casa pelo convite e até uma próxima oportunidade, se assim ele permitir. Opa, eu já estava esquecendo de novo. Então vamos, envolvidos nessa psicosfera de paz, de harmonia, de compreensão, de tolerância. Vamos silenciar ainda mais os nossos corações, as nossas mentes e mentalizar a doce e meiga imagem de Jesus. Procuremos
concentrar o nosso olhar nos seus olhos. Permitamos que tudo o que dele emana envolva-nos como forma, na condição ainda de imperfeição que nos encontramos, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos receios, mas aquilo que emana dele possa envolver-nos com o intuito de plantar uma sementinha que no momento certo germinará. Gratidão, Mestre querido, por tudo, por ontem, por hoje, mas sobretudo pelo amanhã. Que a tua presença seja viva em nós e que tudo aquilo que ora sentimos de alguma forma também alcance a todos os nossos queridos, aos nossos amigos, colegas de trabalho, a todos aqueles outros que se encontram em aflições, em guerra, nos dois planos da vida. Esse é o nosso mais sincero desejo, de que a paz, de alguma forma, possa ser instaurada em nossos corações, para que promovamos a paz na sociedade em que estamos inseridos. Que assim seja. Agradecer ao Simão Ricardo pela reflexão tão bonita nessa noite, que possamos colocar em prática. E agora teremos o passe. Aqueles que sentirem necessidade, só lugar nesses lugares que já serão chamados.